Graça e paz, gente. Aproveita, já deve estar aparecendo aqui no canto do vídeo um íconezinho, uma mão assim apontando. Você passa o mouse ali já abre para você se inscrever. Então não deixe de se inscrever, dar o seu like, isso nos ajuda muito o nosso ministério. Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre um texto muito interessante, é muito usado na Bíblia, é muito usado pelas pessoas, né? Está na Bíblia, é o texto de Jeremias 48, versículo 10. Jeremias diz, Deus diz através de Jeremias, Deus manda Jeremias dizer, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Maldito aquele que retém a sua espada de sangue. E esse texto é muito usado com relação ao ministério, vamos dizer assim, ou aquilo que a gente faz na igreja. Eu lembro que na época do Palavra da Vida, antigamente, década de 70, né? Meados de 70, o Palavra da Vida chegou no Nordeste, em Recife, em Pernambuco, e os acampamentos antigamente copiavam muito o Palavra da Vida, né? E o Palavra da Vida tinha uma brincadeira que quando você esquecia alguma coisa do campo, deixava uma camiseta no campo de futebol, deixava uma sandália na piscina, deixava a Bíblia no salão de culto, né, de reuniões, eles guardavam numa caixa e de noite, ou na hora do jantar, ou antes de começar o culto da noite, a programação da noite, eles pegavam a sandália. De quem é essa sandália? E geralmente, né, os pais, né, colocavam o nome da gente nas coisas, né? Então era fácil identificar quem era. E a turma mesmo entregava. É de fulano. Aí você tinha que ir lá na frente buscar sua toalha, sua sandália, sua Bíblia, relógio, enfim. E você ia buscar e todo mundo gritando, relaxado, quem nunca, né? E era o pavor da gente, era não deixar nada para trás. Era uma forma deles ensinarem a gente. Essa geração mimizenta de hoje talvez não curtisse isso. Mas eu achava divertido, mesmo quando era eu que, né, levava o grito lá de relaxado. Então hoje eu quero falar sobre relaxo. Esse texto é interessante, traz um impacto grande, porque ele já começa com a palavra maldito, né? Maldito, e termina com relaxadamente. No meio está lá a obra do Senhor. Então é um texto forte, né? É um texto forte mesmo. O contexto é o contexto do período que a gente chama pré-exílico, ou antes do cativeiro babilônico. No caso, a gente está falando de Israel, das tribos de Israel, né? Do povo de Israel, o povo de Deus. Jeremias foi um dos profetas que anunciou ou prenunciou o cativeiro, no caso o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. O contexto é que Israel estava no meio de uma guerra de três povos, né? Os assírios e os babilônicos lá em cima, né? Na Mesopotâmia, e os egípcios aqui embaixo, né? Além dos outros povos, amonitas, moabitas, filisteus. Então Israel estava no meio, por causa da desobediência deles lá atrás, né? Estava no meio dessa muvuca aí, dessa briga, né? Desse imbróglio aí envolvendo essas nações. Então o contexto é esse. E os profetas eram aqueles que diziam, olha, a culpa não é de Deus, a culpa é de vocês que são idólatras, vocês que têm falsidade ideológica na hora do culto, falsidade litúrgica, o orgulho, a soberba. Então esse era o contexto. Agora o interessante, gente, é que essa palavra de Jeremias, ela é para Moabe. Moabe, e aí é bom a gente procurar entender quem era o povo, quem eram os moabitas. Na verdade, Moabe, a história de Moabe, uma hora eles estão lá com Israel, outra hora eles estão com os assírios, com os babilônios. Eles eram meio, né, como se diria antigamente, crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Então, Moabe é uma história muito conturbada. Começa com a formação do povo, que o povo começou fruto de uma relação incestuosa de Ló com as suas filhas, né? As filhas embebedaram Ló
e tiveram filho com ele. E a partir daí veio a descendência de Moabe. Então a coisa já começou complicada. Mas, na divisão das tribos, o povo de Moabe foi para a tribo de Ruben. No tempo de Davi também anexou esse povo. Salomão tentou caminhar com eles, mas eles ficavam meio que, né, agentes duplos, né? Eles uma hora estavam servindo a Yahvé, mas tinham um carinho muito grande pelo Deus chamado Camus ou Quemos, né? E é aí que Deus questiona justamente essa hipocrisia religiosa deles. E Ruth foi moabita, né? Mas depois ela foi contada na tribo de Judá. Mas o povo de Moab era esse povo, né? Um pé aqui e um pé ali. Então essa profecia é para o povo de Israel, mas direcionada principalmente para o povo de Moab. Tem tudo a ver com a gente. Primeiro que a palavra de Deus é para nós, né? É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Glória. Então, as palavras maldito, sem a graça de Deus, sem a aprovação de Deus, se contrapõe à palavra bendito, né? Que significa aquele que tem a aprovação de Deus, aquele que foi chamado por Deus, aquele que tem a graça de Deus, aquele que é abençoado por Deus. Então, está fora da bênção de Deus aquele que faz a obra do Senhor, o trabalho do Senhor, ou cumpre o propósito que Deus lhe deu de forma, ou não cumpre, né? Age diante do propósito que Deus lhe deu de forma relaxada ou relaxadamente. Primeiro que no versículo 1, é o capítulo 48, né? No versículo 1 e no versículo 8, Jeremias diz: assim diz o Senhor. Eu, o Senhor dos Exércitos, estou falando. Então a exortação é do próprio Deus. Deus estava cobrando, sim, daquele povo. Imagina de nós que somos Israel de Deus, né? Ele cobra desse povo essa postura dúbia, né? Essa postura sem compromisso. E aí no versículo 11 ele vai dizer: despreocupado esteve Moabe. Então o relaxamento está ligado, ou a palavra relaxadamente está ligada a essa conduta espiritual diante de Deus. Despreocupado esteve Moabe, ele diz no versículo 8. No versículo 26, no versículo 42, ele fala que vocês se engrandeceram contra o Senhor. No versículo 29 ele diz: grande é a soberba de Moabe. E aí ele vai dizer: por isso vocês vão sofrer justamente na mão daquele povo que vocês estão ajudando contra Israel. Então esse é o relaxo a que Deus se refere, através do seu profeta Jeremias, e ele vai dizer: o castigo é muito grande, vocês vão chorar, vocês vão sofrer na mão desse povo aí que vocês agora estão favorecendo contra Israel. Aí você vai dizer: Valdir, o que é que isso tem a ver comigo? Tudo a ver. Primeiro que o desafio tem a ver com o compromisso diante de Deus. Primeiro que o relaxo aí tem a ver com a soberba, com a autoconfiança, tem a ver com o coração engrandecido. Ele fala: o coração se engrandeceu, o coração de Moabe contra o Senhor, ele vai dizer. Se Deus cobra isso de Moabe, que dirá de nós, que nos arvoramos de ser o Israel, de sermos o Israel de Deus. Isso é muito sério. Adorar a Deus tem a ver com o coração, né? Com alma, com força, com entendimento. E Deus cobra. Aplicando, e nós os músicos? Aplicando para os músicos. O relaxo tem a ver, antes de tudo, com essa questão espiritual. Qual a posição de Deus na minha vida, ou qual a minha posição em relação a Deus? É uma relação de orgulho, de soberba, ou uma relação de subserviência, de dedicação, né? Por isso que ele diz: maldito aquele que retém a sua espada, o sangue. Ou seja, na hora H não tem compromisso, né? Na hora H não assume o compromisso.
E ele fala muito assim, vocês eram jovens, e não aprenderam. Então tem a ver com esse aprendizado, esse serviço, essa dedicação ao Senhor. Relaxa, tem a ver com isso. Agora, é evidente que podemos aplicar de forma prática a maneira como eu toco, a maneira como eu ensaio, a maneira como eu tomo conta do meu instrumento, a maneira como eu me porto dentro da minha casa, a maneira como eu me porto com os meus amigos, a maneira como eu me porto com o meu esposo, minha esposa, meu namorado, minha namorada, meu irmão, minha irmã, não só irmã em Cristo, mas irmã e irmão dentro de casa. Tem a ver com o meu zelo com as coisas de Deus, sim, claro, com os instrumentos. Então é uma palavra, como eu disse, uma palavra muito forte, porque ele começa dizendo, maldito, eu não abençoo de forma nenhuma alguém que age de forma relaxada, de forma orgulhosa, de forma despreocupada, de forma de até mesmo desprezar, né, o meu nome, assim diz o Senhor. Então tem a ver com isso, mas é claro que acaba repercutindo na maneira como eu sirvo ao Senhor. Servir ao Senhor com alegria, apresentar diante dele com cânticos. Então, se no coração a coisa já está complicada, não vai demorar muito para as pessoas perceberem o seu nível de compromisso. Eu trabalho há muitos anos, né? Eu tenho 40 anos de ministério, trabalhando com a igreja. E alguns amigos meus, músicos, que hoje não trabalham mais assim diretamente com a igreja, são servos de Deus, mas trabalham em outras áreas de música. Eles falam, Valvi, como é que você tem paciência, né, de trabalhar ainda com música de igreja? Porque os músicos da igreja são tidos como músicos relaxados. E a gente acaba de aprender com esse versículo que o relaxo, em primeiro lugar, ele é espiritual. Não, mas eu não sou relaxado espiritualmente. Então isso vai repercutir na maneira como você exerce o seu ministério na área de música. Eu entendo que esse texto, nesse aspecto, se aplica sim. Senão, você não é do povo. Senão, você vai sofrer o castigo. Uma hora Deus vai dizer assim, não, sai. Você não faz parte do meu povo. Então, tem a ver sim. E eu trabalho com a igreja justamente para incentivar, primeiro olhando para mim, buscando cada dia esse compromisso com Deus, com a sua palavra e com o ministério que Ele nos dá. Não fazer a obra de Deus, aquilo que Deus colocou para a gente fazer, relaxadamente, né? Qual era a obra daquele povo? Qual era a obra daqueles que eram servos de Yahvé? Testemunho, um sacrifício honesto, sem hipocrisia, lutar, pagar o preço. E não é muito diferente do que nós vivemos hoje, nós que somos o Israel de Deus, o povo de Deus. Então, eu creio, eu luto por isso. Que você, música, não deixe de crer que vocês, meninos do louvor, a galera do louvor, da música na igreja, vocês podem ter um compromisso ainda maior. Vocês devem fazer a coisa de Deus da maneira mais aplicada possível, da maneira mais dedicada possível, da maneira mais compromissada possível. Eu olho para esse texto e olho para a minha vida, minha carreira e o ministério que Deus me deu como músico e penso dessa forma. Eu gostaria de incentivar você também a refletir sobre isso. Será que eu estou sendo um cristão relaxado? Será que eu estou sendo um moabita despreocupado, soberbo e engrandecido no coração? Ou estou sendo um Jeremias que diz, Senhor, eu passo de uma criança. Deus falou, não, mas você vai. E ele foi. E sofreu na mão desses povos todos aí. Até um dos reis de Israel o perseguiu. Né? No reinado de Josias não, estava tudo bem. Mas aí os outros que vieram, Joaquim, todos esses foram muito maldosos com Jeremias. Então você quer fazer a obra de Deus como Jeremias ou quer fazer a obra de Deus como Moabita? Então que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer a obra de Deus de maneira que nós não sejamos malditos, mas sejamos benditos. De forma que não sejamos relaxados, mas sejamos compromissados com Deus e com a obra que Ele deu para a gente fazer. Amém, gente? É por isso que eu não desisti até hoje, não vou desistir não.
Deus quer, você consegue fazer a obra de Deus sem relaxo. Amém? Deus abençoe vocês. Graça e paz. E não deixa de se inscrever lá no canal não, por favor. Tá aqui o ícone, num lado aqui, ou aqui ou aqui. Tchau, tchau.